Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia e eu estou aqui hoje para apresentar o 7º episódio do Pali Papers, o podcast que aproxima a ciência da prática em cuidados paliativos. Para conversar hoje com vocês, eu vou receber duas pessoas muito especiais, a Ângela Santos e a Ana Cláudia Mesquita Garcia, e eu vou recebê-las para falar a respeito de 2 artigos que elas publicaram recentemente. A Ana Cláudia publicou um artigo chamado "Sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida"? Será? Essa é a tradução livre aqui feita pela Cláudia do título do artigo da Ana. E é um artigo que é uma reflexão a respeito dessa fala famosa da Dame Cicely Saunders. A Ângela, por sua vez, publicou um artigo falando a respeito da romantização dos cuidados paliativos. Então hoje nós vamos receber essas 2 convidadas para falar um pouco, conversar na realidade um artigo com o outro que falam os 2 sobre um assunto que nos traz uma certa inquietação, que é essa questão da romantização do atendimento nos cuidados paliativos. A Ângela Santos é graduada em Serviço Social pela UBRA de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela é especializada em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, também especializada em saúde do idoso, gestão e assistência em gerontologia. Ela é especializada em educação inclusiva pela Universidade de Castelo Branco do Rio de Janeiro. Tem MBA em gestão social e políticas públicas na Uniminas de Minas Gerais e é mestre em bioética pela Universidade Europeia do Atlântico da Espanha. Ela atuou por mais de 16 anos no Ministério da Saúde, nas áreas de oncologia, portanto, uma pessoa bastante apropriada para falar sobre esse tema. Obrigada, Claudinha. É um prazer estar com vocês, né, falando de um tema assim tão polêmico, né, mesmo com portarias e publicações ainda continua sendo polêmico. Ana Cláudia Mesquita Garcia, nossa integrante do Pali Papers, graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, formada em cuidados paliativos pela Casa do Cuidar, doutora pela USP, pós-doutora pela Unesp, ainda pós-doutora pela Unicamp, docente da Escola de Enfermagem da Unifal e coordenadora da Liga Interdisciplinar de Cuidados Paliativos da Unifal. Para mim é uma alegria, mais uma vez, estar conversando com Cláudia, agora com a Ângela, né? E é uma alegria fazer parte também do Pali Papers. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer recebê-las aqui e, sem mais delongas, passar a palavra para a Ângela para que ela nos explique um pouquinho a respeito do seu artigo, como foi a metodologia de construção, de eleição dos artigos que ela utilizou e por que ela resolveu escrever sobre essa inquietação, que com certeza não é só dela, é de todos nós. E aproveitar para parabenizar a Ana Cláudia, que é fantástico o artigo dela também. Eu fiquei apaixonada pelo artigo. E assim, gente, falar em romantização, em cuidados paliativos, como eu brinco, começou a me incomodar muito a partir da publicação da portaria. Como se todos os profissionais se tornassem um grande Marte que resolveriam todos os problemas da sociedade. E, no entanto, não é bem assim a nossa realidade no dia a dia. Então, isso começou muito a me incomodar, eu fui atrás de vários documentos, usei para esse artigo como metodologia artigos publicados entre 2020 e 2024, mesmo sabendo que o próprio Bruera, né, em 2004, já tinha questionado a questão da romantização dos cuidados paliativos, que é uma grande referência para nós internacional. E isso começou a partir dessas leituras de artigo, de vários livros, revistas, principalmente filmes, começou a me incomodar isso. E, ao mesmo tempo, nesse período do ano passado, 2024 em diante,
eu tive a impressão que começou a nascer paliativistas, como eu brinco, nas árvores. Porque todo mundo se dizia paliativista, de uma hora para outra. E é uma formação tão particular, não é qualquer profissional que mesmo tenha sua formação na área da saúde, consegue, na hora, no psicológico, no dia a dia, tratar de pacientes paliativos e suas famílias. Como eu digo, é um kit robusto que a gente absorve, né? Tanto o paciente, na área do serviço social, a gente absorve também a equipe multi e os familiares. Então, é uma temática muito robusta e que nós destejamos, assim, vamos dizer, né? Várias ideologias e expectativas que são um tanto irreais, né? Tanto pela sociedade quanto por profissionais. Como eu brinco, né, muitos dos nossos profissionais que trabalham com cuidados paliativos na frente do paciente, ele também está com questões paliativas na sua família. Como fica esse desenrolar desse profissional perante essa situação? Eles precisam ser vistos. É um tema muito robusto para a gente discutir e que ainda a sociedade vive numa romantização, como se toda morte fosse bonita. E não é assim, a gente sabe que no nosso dia a dia as questões são bem difíceis, tanto as resoluções de problemas familiares e até da própria equipe multiprofissional, da estrutura onde nós estejamos inseridos. Também eu trouxe um pouquinho no artigo a dificuldade do debate. Como é difícil ainda, mesmo com uma normativa, com diversos filmes aí à disposição, livros publicados, ainda é difícil, principalmente no Brasil, da gente falar de morte. É uma coisa assim meio ainda indigesta que a gente tem que evoluir muito com a nossa sociedade enquanto profissional. Porque os nossos profissionais da saúde ainda são, vamos dizer, capacitados, formados para salvar vida e não perder vida. Então tem essa questão da romantização nisso. E o profissional fica frustrado. Então, são diversas questões que eu levantei nesse artigo que nós precisaríamos, assim, de diversas horas para sentar e conversar. Eu considero que essa é uma discussão necessária no sentido da evolução contínua a respeito do que é o cuidado paliativo. Então, usando esse termo da romantização, eu acho ele muito adequado. E eu penso que esse período de romantização, até como doutora Cláudia trouxe, no início ele é importante. Fico pensando, né, num relacionamento amoroso. Quando você conheceu, né, tá conhecendo o seu parceiro, sua parceira, a gente passa por esse momento de paixão mesmo, de apaixonamento. Somos totalmente afetados, hipnotizados por aquela figura e que tem muito de uma projeção nossa ali. Então nós idealizamos o parceiro, idealizamos a parceira, só que a paixão, ela é temporária, então ela tem esse papel de chamar a atenção, de nos afetar de alguma forma, porque eu entendo que nós precisamos ser afetados emocionalmente por qualquer tema, por qualquer assunto que seja, para que nós despertemos a nossa atenção de uma forma mais aprofundada por aquilo. Então, a paixão, para mim, tem esse papel essencial de nos afetar, de chamar a nossa atenção. Mas ele é temporário. Antigamente, a paixão era considerada, inclusive, uma doença. Quando a pessoa estava apaixonada, ela estava fora, né, das suas capacidades mentais ali. Elas não estavam preservadas, justamente porque nós criamos, muitas vezes, algo que não existe. Então, ela é importante, mas ela pode ser perigosa, né? E ela precisa ser temporária, porque o amor, que é aquele processo, aquela condição, aquela experiência duradoura, mais tranquila e muito mais realista, ele é necessário. Então eu penso que essa romantização dos cuidados paliativos, ela tem a sua importância nesse sentido de afetar as pessoas no bom sentido, né? De chamar a atenção, de tocar profundamente. Mas a gente não pode ficar só na paixão. Nós precisamos passar para a fase do amor, que é algo mais centrado, mais realista, pensando no relacionamento amoroso, né? Passar da fase da paixão,
Você começa a perceber que talvez o seu parceiro ou a sua parceira não é aquele deus, aquela deusa só com perfeições que você estava enxergando, não. As imperfeições começam a aparecer. E aí você tem condições de se aproximar verdadeiramente de quem é aquela pessoa. Ela não está mais sob a máscara falsa da perfeição. Eu penso muito o seguinte: a perfeição não faz parte da experiência de ser humano. Portanto, nada que o ser humano faça será perfeito. Isso inclui os cuidados paliativos, isso inclui a assistência à saúde, o cuidar do outro. Para mim, o perigo da romantização é achar que nós vamos ser perfeitos no alívio do sofrimento de alguém. Muitas vezes eu entendo isso ou como uma ingenuidade ou uma prepotência. Como assim? Eu, que também sou um ser mortal, humano, da mesma forma da pessoa de quem eu estou cuidando, só porque eu tenho algum conhecimento técnico, eu vou conseguir consertar a vida dela ou aliviar todas as dores dela? Para mim parece um pouco fantasioso e muito característico da fase do apaixonamento. O amadurecimento que vem aí, né, pensando na próxima etapa após a paixão, o amor, ele vem com o tempo, ele vem com a experiência vivenciada, ele vem com a prática jogando isso na sua cara. Olha, você não dá conta. E ok, porque realmente nós não damos conta. A experiência, eu entendo que a experiência do sofrimento humano, ela é muito complexa. Eu não sou maior do que aquele ser humano de quem eu estou cuidando para chegar lá e consertar tudo. Eu gosto muito, e aí até no artigo eu coloco em contraponto, essa fala da doutora Cicely Saunders, e acho importante ressaltar, né? Não é uma crítica, claro, todos sabemos o papel importantíssimo da doutora Cicely Saunders, mas é uma reflexão mesmo. É importante a gente discutir, questionar, pensar, assim que o conhecimento vai evoluindo. Então, nesse sentido que nós estamos discutindo a respeito do alívio do sofrimento, da importância do cuidado paliativo, para mim, pessoalmente, faz muito mais sentido uma fala da doutora Elizabeth Kübler-Ross, que eu inclusive trago no artigo também, que ela diz o seguinte: não há nada a temer ao morrer. Pode ser a experiência mais maravilhosa de sua vida. Tudo depende de como você viveu. E eu acho essa última frase, tudo depende de como você viveu, extremamente importante, porque ela devolve o poder e a responsabilidade para o próprio paciente. Vamos pensar em uma pessoa que, né, chega ali no seu fim de vida aos 70 anos de idade. Ela viveu 70 anos de vida, ela construiu, ela fez escolhas ao longo de 70 anos. Não sou eu ou a minha equipe que num prazo de 1 ano, de 6 meses, vamos consertar a vida dessa pessoa. E até pensar em consertar é um pré-julgamento meu, achando que aquilo está errado. Não, foram escolhas que foram feitas. E agora esse ser humano precisa lidar com as escolhas que ele fez. Qual o nosso papel? Auxiliar na medida do possível, fazer o máximo que está ao nosso alcance para que a passagem dele, para que a experiência da morte seja o menos sofrida possível. Mas isso tem muito mais a ver com a biografia daquela pessoa, com as escolhas que ela fez, com a crença, com os valores que ela tem, com a cultura familiar, a sociedade na qual ela está envolvida, do que a minha atitude externa como profissional de saúde. Então, pensar que, como a doutora Elizabeth Kübler-Ross traz, tudo depende da forma como você viveu, é uma forma de exaltar a autonomia e validar a responsabilidade do paciente sobre a própria vida dele, que é algo que vai acompanhá-lo até o fim. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e sabemos que em algum momento as consequências vão chegar. Eu não gosto muito de classificar, categorizar em isso é bom, isso é ruim. Acho que na verdade a gente não sabe, né? Depende muito das circunstâncias. Mas eu tenho esse entendimento, né? Aquele fechamento de vida é um resultado de toda uma história, que eu não posso falar se foi certa, se foi errada, que é sagrada, que é uma vida humana, é uma história humana ali, né? Meu papel é reconhecer o meu pequeno papel, a minha pequena participação ali, tentando auxiliar na medida do possível para que o paciente, a pessoa, continue protagonizando a própria vida e auxiliando essa pessoa a lidar e a enfrentar as consequências das escolhas dela. Para mim,
o papel do paliativista ele é muito semelhante ao papel do sirineu. Para quem não conhece, tem a ver com a religião católica, e eu falo porque eu venho da religião católica, então tenho uma familiaridade maior. Mas Jesus, quando ele está subindo para o Calvário, ele carregou a própria cruz, né? Então os soldados fizeram ele carregar a própria cruz. E tinha alguns momentos já, né, muito ferido, fragilizado, ele caía com o peso da cruz. E Cirineu é a figura desse homem que vem ajudá-lo a carregar a sua cruz. Então, nos momentos que Jesus estava ali mais fragilizado, o Cirineu ele vai e ajuda Jesus a carregar aquele peso. Mas a cruz continuou sendo de Jesus, foi Jesus que levou a cruz até o final. Então, para mim, o paliativista é esse Cirineu. Ele não é o protagonista. Ele não é o super-herói que vem, você não dá conta dos seus problemas, então deixa que eu vou resolver, eu sei como resolver. Não, ele é esse figurante, é esse personagem secundário que, quando necessário, ele vai e auxilia, auxilia a carregar o peso da cruz. Mas quem continua sendo responsável é o paciente. Eu acho que essa metáfora é bastante interessante. E eu lembro de uma paciente de quem nós cuidamos por muito tempo. Ela internou num contexto de uma insuficiência respiratória grave, decorrente da progressão de um câncer metastático para o pulmão. E quando ela internou, achávamos que ela não tinha condições de seguir em frente, que ela realmente tinha uma chance muito grande de falecer naquela admissão ou, quiçá, em poucos dias. E todas as medidas necessárias para o tratamento da dispneia de fase final de vida foram adotadas, né? O início do opioide, alguma coisa de corticoide, porque tinha a ver com linfangite carcinomatosa, que essa paciente tinha. Mas o fato é que, com as medidas, e sem medidas invasivas, sem entubá-la, sem fazer nenhuma medida que era indesejada e desproporcional para o que ela já tinha manifestado anteriormente para o seu oncologista, inclusive, não foi nem para a equipe de cuidado paliativo, que nós a conhecemos naquele momento. Ao contrário de todo o prognóstico do comecinho, ela sobreviveu e estabilizou. Estabilizou com o que ela já trazia de antes da vida dela, que era um quadro de ansiedade generalizada absurdo, um quadro de muita ansiedade, que junto com a dispneia vocês podem imaginar no que se transformou de sofrimento aquele processo. E ela gritava o sofrimento dela, ela expunha de maneira muito prolixa esse sofrimento. Ela não era contida, ela não era suave, ela gritava, não tão literalmente, mas assim, ela jogava em cima da gente todo aquele sofrimento e toda aquela obrigação, né, de o que vocês vão fazer para aliviar isso, o que vocês vão fazer. E foi uma construção muito grande ao longo dos meses que ela sobreviveu, porque ela sobreviveu por meses, eu acho que foram uns 3 meses mais ou menos de internação. E foi um processo de amadurecimento para ela e para a equipe. Para ela entender que aquele era o processo dela. Que se ela quisesse, se ela chegasse no limite, isso ficou muito claro desde o começo. Se você chegar no seu limite, existe o recurso da sedação paliativa. Se a sensação de falta de ar, se a sensação de angústia for tão intensa que as medicações que a gente está usando não conseguirem aliviar o suficiente para você ficar bem, existe o recurso da sedação. E, de fato, no fim, a gente começou com sedação noturna e ela acabou falecendo sob sedação profunda, mas só nos últimos 2 dias. Por quê? Porque apesar de todo esse desespero, porque apesar de todo esse sofrimento, porque apesar da gente olhar para aquela situação e também querer arrancar os nossos cabelos, ela queria continuar. Ela não queria dormir. Ela não queria parar de reclamar do que ela estava passando. Ela não queria. Ela queria jogar para fora aquilo. Era o jeito dela lidar e foi, resgatando a biografia dela, foi o jeito dela lidar com tudo a vida toda. Culpabilizando externamente, achando responsáveis,
não assumindo o seu papel na gestão de determinadas coisas. Então, tinham coisas que ela precisava fazer para ela ficar melhor, mas que ela não aderia às orientações. Então, como você falou, como a Elizabeth Kubler-Ross falou, ela era, no fim da vida, a mesma pessoa que ela foi ao longo do viver dela. E a família já estava muito acostumada com aquela pessoa, com aquela mãe. Já estava muito acostumada com aquela catastrofização, com aquelas crises de ansiedade todas. Nós não. E por muito pouco, nós não hipermedicamos ela em função da nossa angústia. Porque era muito difícil entrar naquele quarto dia após dia e ouvir ela jogando tudo aquilo. E assim, muita reflexão, muito atendimento psicológico. Ela não queria ser atendida pela psicóloga, então a psicóloga se apresentava como um agente terapêutico, não podia dizer que era psicóloga, mas fazia o que ela precisava fazer, a enfermagem, né? Super atenta e engajada nesse atendimento também para conseguir trazer algum tipo de conforto para ela, mas não trazia. E foi assim até o final. E a percepção, por incrível que pareça, dessa família, depois que ela se foi de um atendimento de excelência. Nós olhávamos entre a gente e achávamos, onde que eu tô errando, né? Porque assim, discutimos várias vezes em equipe, trocamos, dividimos, tentamos encontrar caminhos, mas no fim das contas, eu que era a pessoa mais sênior naquela equipe, eu disse assim, gente, é o cuidado possível. É o cuidado possível. Doutora Ana Cláudia, ela fala muito isso, né? Ó, é o paciente possível, é o seu filho possível, é o cuidado possível. Então vamos fazer o cuidado possível, sem angústia excedente, para além daquela que já faz parte daquele cuidado. E aí eu fiquei pensando, sabe, Ângela, quando eu li o seu artigo, fiquei pensando nisso. Você não se prepara para esse tipo de coisa. Você não é preparado, mesmo com uma formação de excelência em cuidado paliativo, e hoje no Brasil nós temos residências, pós-graduações de excelência em cuidados paliativos, a não ser as residências, porque daí eu acho que as residências de fato, elas, por estarem com a prática incrustada nelas, dificilmente um residente vai sair de uma residência sem ter enfrentado essas situações difíceis. Agora, quem faz uma pós-graduação, especialmente quem faz uma pós-graduação sem estar dentro de um serviço, sem estar com alguém mais experiente trabalhando junto, é bem possível que saia com a impressão de que se fizer direitinho, né, se controlar os sintomas direitinho, se dividir com a equipe interdisciplinar, a gente vai conseguir aliviar todos os sofrimentos. E aí chega na sua frente o sofrimento existencial, que é o que a Ana Cláudia fala muito bem nesse artigo dela, porque eu acho que este é o principal sofrimento que é intolerável mesmo quando recebe muito cuidado. O sofrimento existencial é um capítulo à parte, que por mais que, sim, todas as pós-graduações abordam, eu cansei de dar aula sobre isso, mas não dá para você passar sem você ter vivido. Você não consegue passar sem ter vivido. E aí entra o que a Ângela fala no artigo dela. Entra a coisa do cuidado com a gente que faz esse cuidado. E não é apenas o cuidando de quem cuida, no sentido do cuidado para você não trabalhar por horas a mais, deixar de tomar água, deixar de comer, deixar de praticar exercício, deixar de se cuidar espiritualmente. É além disso, é esse cuidado para que você não se sinta frustrado, para que você não se sinta incompetente, porque não é verdade. Claro que grande parte da competência da condução do sofrimento existencial vem com a prática, óbvio. Mas mesmo com muitos anos de casa, a gente ainda se depara com esse tipo de caso que eu comentei. Então, eu acho que os dois trabalhos trazem essa reflexão que é muito, muito significativa, né? Ângela, você traz uma bagagem grande aí de trabalhar no ministério, de trabalhar também na sua formação com um olhar
social. E eu queria que você aprofundasse um pouco mais isso, porque eu acho que eu e a Ana Cláudia, a gente traz muito a visão de dentro da saúde. E acho que esse ponto de vista, né, do que a sociedade de fato está captando, de como que essas coisas estão sendo construídas, elas enriquecem a nossa jornada. Trabalhar com cuidados paliativos é algo transformador. Não só acredito que para nós enquanto profissional, quanto ser humano. É uma prática que nos transforma, eu brinco, que nos vira de cabeça para baixo. Em relação a essa transformação, eu acredito que nós precisamos ainda, é necessário trabalharmos ainda mais com a sociedade. A nossa sociedade ainda, eu acredito que vai levar alguns bons anos aí para conseguir entender que a morte, que a finitude faz parte das nossas vidas. Normalmente a gente pensa sempre assim, em viver o futuro melhor, mas poucas são as pessoas que falam que um dia isso tem um fim. A gente sempre está pensando, fazendo as coisas, pensando no futuro, pensando adiante. Mas não se ouve ninguém, como é que eu quero chegar aos meus dias? E até as próprias políticas públicas, elas não nos trazem isso, né? De como eu vou ver a minha finitude, como será, como que eu vou ser futuramente quando chegar ao momento da morte ou de uma doença avançada, né? Nós não trabalhamos isso. E quando a gente se depara em alguns filmes, algumas matérias jornalísticas, ainda fazem muito a romantização, né? Tudo tão belo, tão bonito, e não é assim na prática, né? Enquanto política pública, nós temos muito ainda que caminhar para esse acesso aos cuidados paliativos, acesso a uma morte digna, com autonomia, com os direitos todos sendo muito bem alicerçados. A gente vai precisar ainda de um bom tempo, porque, como eu digo, o SUS a gente sabe que ele é universal, é para todos, mas é para todos aqueles que conseguem ter acesso a ele, porque a gente ainda tem pessoas que não conseguem ter o acesso. Aqui mesmo em Brasília, onde eu moro atualmente, ainda a gente vê inúmeras pessoas na fila por um atendimento básico. E aí, como assistente social, eu vejo como é que vai ser o fim dessa pessoa, como vai ser o fim de vida dela, a finitude dela, como que essa família vai estar no final. Muitas vezes nós temos pacientes que morrem com muitas dores, que nós não conseguimos sanar, porque eles ainda estão na fila aguardando um atendimento. Então, enquanto política pública, enquanto área social, eu digo que temos que caminhar ainda muito. Nós ainda temos uma longa romantização ainda até o acesso de toda a população de forma equinânime. Eu não posso falar do atendimento de cuidados paliativos aqui em Brasília, numa região lá no interior de Manaus, no interior lá do Rio Grande do Norte. Nós temos essa diferença ainda que nós precisamos trabalhar enquanto política pública. Enquanto que a forma de finitude, de morte no Rio Grande do Sul é muito diferente, até mesmo no interior de São Paulo. Então, enquanto política pública, a gente precisa ainda galgar muito passo para alcançar uma concretude dos cuidados paliativos. E o meu medo em relação a isso, o meu receio, é que do ano passado para cá romantizaram muito cuidados paliativos, como qualquer profissional pudesse ser um profissional paliativista. E na prática, vocês também devem passar por isso, no dia a dia de vocês, a gente vê que tem profissionais que não conseguem lidar com a finitude. Eu mesmo já tive colegas médicos que chegaram no momento e disseram, olha, toma conta da família do paciente porque eu não consigo. E aí a gente vê como fica esse psicológico, essa estrutura desse profissional. E nós precisamos ver isso também. Não é porque o profissional está ali na frente que ele pode tudo. Não é que ele tem uma formação enquanto paliativista que ele vai conseguir absorver e, como eu digo, botar a mão na massa. Entre teoria e prática, nós temos uma diferença aí muito grande, que a gente, enquanto país, precisa amadurecer. Nós precisamos trazer mais na pauta da educação, começar lá de piquititinho, lá do ensino primário, lá,
começar a falar de morte, começar a falar da perca, para que a gente transforme esses adultos, né, mais consciente do que seja a finitude, que a finitude faz parte de todos nós, não temos como escapar. Essa finitude, nós usamos muito a comparação do fim de vida com o início da vida, né, com o parto. O parto para o outro lado, né, digamos assim. O processo de morrer, muitas vezes, é um trabalho de parto difícil, não é um trabalho de parto rápido, às vezes tem os pródromos, né? Depois tem uma dilatação pequena, que é aquele paciente que já está muito sintomático, mas que ainda não é o suficiente para, né, que o processo mesmo do trabalho de parto efetivo, né, que o período expulsivo chegue, e assim vai até o processo ativo de morte, né? Então a gente vem para esse mundo e a gente sai desse mundo rodeado de um certo sofrimento, digamos assim, né? Que faz parte do nascer, faz parte ali do trabalho de parto e que pode ser abreviado, digamos assim, através da anestesia e da cesariana. Vamos dizer que fosse o acesso à eutanásia ou ao suicídio assistido, né? O abreviar do sofrimento do trabalho de morte, né? Do passar para o outro lado. Mas eu penso que também na mídia o trabalho de parto, ele é romantizado. A mulher tem 2 contrações e o bebê nasceu. Até em alguns filmes, algumas novelas, até tem, né, uma certa representação do momento, né, do período expulsivo ali, que dá uma ideia, né, mas é tudo muito rápido, acontece rápido e todos ficam felizes no final e sempre dá certo, né? Fora alguns poucos filmes que retratam o sofrimento. E claro, a gente precisa entender, né? A mídia é feita de tragédias e de romances, mas nesse caso especificamente, se a gente começa a falar sobre as dificuldades, principalmente, para o objetivo de vender filmes, vender livros, etc., esse não é o objetivo. E eu sou muito grata, como paliativista, a livros como o da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes trouxeram, né, de visibilidade para essa causa, né? Não há dúvida nenhuma que eles trouxeram muita visibilidade. Mas no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana, ela traz a história de um menino que ela estava atendendo e que, numa situação de agonia máxima, em que ela se vê sem recursos para aliviar aquele sofrimento, por conta de uma questão ali de logística, né? Então, assim, ali está o que pode acontecer mesmo com a gente, ainda hoje, ainda muito tempo depois, ainda com políticas publicadas. Nós podemos nos depararmos com situações igual àquela citada no livro. Então, eu acho que nós só não podemos esquecer desse outro lado. Nós devemos, podemos e queremos colher os frutos desse tipo de visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que criar fóruns e debates, e é isso que a gente está fazendo aqui, e é isso que as publicações de vocês fazem, né? Onde a gente busca trazer uma luz sobre o que de fato acontece. Porque quando você vê, né, filmes como Mar Adentro, que ele passa anos e anos tetraplégico e ele recebe toda a assistência, todo o cuidado, mas ele não quer viver daquela forma. E ele acaba, né, juntando os amigos lá e cada um levando um pouquinho do elemento que ele ingeriu para acabar com a vida dele, como uma forma de viabilizar aquilo que ele sempre quis. A Ana Cláudia lembrou antes do nosso encontro daquele filme super romântico, né, de Como Eu Era Antes de Você, né? O fato é que este rapaz do Como Eu Era Antes de Você, apesar de estar vivendo um apaixonamento, conhecido a mulher da vida dele naquele momento, ele segue firme de que aquela não é a vida que ele quer. Então, eu acho que ele concretiza a coisa de que o sofrimento não é tolerável em determinadas circunstâncias. Por outro lado, eu também me questiono, e eu acho que a gente precisa trazer para essa conversa também o outro ponto, que é o consumo muito rápido das coisas e a baixa tolerância ao sofrimento que também a gente começa a ver
E aqui eu não estou fazendo apologia de que as pessoas precisam sofrer para evoluírem, para serem reconhecidas pelo seu estoicismo. De jeito nenhum, eu sou totalmente contra sofrimentos desnecessários. Mas viver implica em vivenciar todas as experiências e o sofrimento faz parte dessas experiências. E nós vamos, como paliativistas, tentar aliviar, tentar ajudar, mas existe isso que a Ana Cláudia falou, né? Que é seu, que é da biografia daquela pessoa e que pode ser que faça parte da caminhada dela, igual da minha paciente, passar por esse processo de uma maneira que, se nós não conseguirmos mudar, não é porque nós estamos falhando e não é nem porque nós deveríamos estar pensando em mudar, mas é porque talvez a gente não esteja conseguindo reconhecer quais são os problemas reais que a gente tem para lidar naquele caso. E aí o trabalho em equipe fala muito alto. Aí o trabalho em equipe com o serviço social, com o psicólogo, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o terapeuta ocupacional, esse trabalho em equipe, ele faz com que pontos de vista diferentes venham. Porque às vezes para o médico é um discurso catastrófico, entendeu? Não, eu não melhorei nada, a noite foi péssima, tá tudo horrível. Mas quem convive com aquela pessoa no dia a dia consegue trazer ganhos importantes em função das estratégias que foram traçadas do cuidado. E isso é muito precioso, isso é muito valioso. E isso precisa ser compartilhado com a equipe. Os ganhos que o fisioterapeuta vê de um dia sem precisar fazer uma aspiração, ou um dia que sentou na cadeira, o ganho que a fono vê, conseguir ofertar aquele alimento que ele queria tanto, eles precisam ser compartilhados da mesma maneira que essas dificuldades também precisam, né? Eu acho que você, Ana Cláudia, tem um grande papel aí com seus aluninhos nessa construção. Eu busco, né, trazer esse tipo de discussão com os alunos e, inclusive, à medida que, né, a gente vai lendo, por isso a importância, né, de estar sempre lendo a produção da área. E há pouco tempo eu li um artigo, o autor trouxe um outro autor na sua escrita, né, a fala de um bioeticista, que era a seguinte: não é papel da medicina aliviar o ser humano da condição de ser humano. Isso para mim foi essencial, inclusive eu trago essa citação também nesse artigo que eu escrevi. Uma das questões que me atrai e que me atraiu e que me conduziu para o cuidado paliativo foi a curiosidade e o mistério que para mim tem a experiência de sofrimento. Lógico que eu não estou falando daquele tipo de sofrimento que pode ser evitado, né? Como a doutora Cláudia disse, aquele sofrimento que pode ser evitado, não é inteligente você permanecer com ele. E se tem meios para aliviar aquele sofrimento, ele precisa acontecer. O alívio daquele sofrimento precisa acontecer. Mas tem condições e tem situações em que não é possível. E isso faz parte da experiência de ser humano. Então, a experiência do sofrimento, para mim, me atrai muito nesse mistério que tem, né? Se a gente for pegar, por exemplo, eu gosto muito de pensar na história que se conta do Buda. Ele era um príncipe que vivia num castelo, só tinha acesso às melhores coisas da vida, festas, boa comida, coisas que tornam uma vida feliz, né? Vamos colocar dessa forma. E os pais dele, então, não queriam que ele saísse do castelo ali para ele não ter contato com o mundo real, com a tristeza, o sofrimento do mundo real. Mas um dia ele consegue sair desse castelo, então ele se encontra com uma pessoa gravemente enferma, ele se encontra com uma pessoa envelhecida, até então ele não sabia que existia o envelhecimento, as pessoas ficavam velhas, né, que as pessoas morriam. Então ele se depara com essas situações de sofrimento, e essas situações de sofrimento foram essenciais para a iluminação dele. Então, a partir do contato com o sofrimento, ele se transforma no Buda. Tem uma entrevista da Adélia Prado, que ela dá no Roda Viva, e ela menciona o sofrimento é condição de consciência. Para mim é uma fala fantástica isso. Então, voltando à fala do bioeticista, não é papel da medicina aliviar
o ser humano da condição de ser humano. Essa questão do sofrimento, que muitas vezes nós não podemos aliviar, ela está atrelada à experiência de ser humano, né? A história de vida daquela pessoa. O meu medo é que a gente queira medicalizar a experiência de ser humano. Eu tenho uma medicação para tudo, para todo sofrimento, inclusive para o sofrimento de existir. Então, o meu receio é esse, achar que a experiência de ser humano pode ser medicalizada, pode ser hospitalizada, pode ser tratada. E aí a gente começa a confundir as coisas. Então, nesse sentido, a romantização é perigosa, porque ela pode me levar a imaginar que eu consigo, só por ter estudado o cuidado paliativo, por ter um conhecimento técnico, aliviar o ser humano da condição de ser humano. E isso não é possível. Bem, meninas, é uma conversa densa e muito produtiva, na realidade, que a gente ficaria sempre muito mais tempo do que a gente tem aqui no podcast falando. E eu acho que foi muito produtivo discutir esses dois materiais. Estarão disponíveis para vocês. Na realidade, eles são de acesso livre. Então, o link para acesso estará no descritivo desse episódio. Mas se por acaso alguém tiver dificuldade, pode mandar uma mensagem para palipapers.podcast@gmail.com que a gente manda. Eu vou devolver a palavra então para a Ângela e depois para a Ana Cláudia, para a despedida de vocês, para a gente encerrar esse episódio. Só tenho a agradecer. É muito bom, como nós tínhamos conversado anteriormente, a Cláudia, é um tema que nós poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, né, e debatendo. É um tema gostoso de conversar, né, e assim, deixando para a gente pensar, assim, uma frase que eu gosto muito da Elizabeth Kubler-Ross, é que a idealização dos cuidados paliativos, né, pode influenciar a percepção social da morte e do morrer, contribuindo para a perpetuação de uma visão simplificada ou até distorcida sobre esses processos, criando em alguns momentos expectativas irreais por parte de paciente familiar. E a gente tem que cuidar muito isso. Eu agradeço imensamente, Claudinha, o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu também, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Parabenizo a Ângela pelo trabalho desenvolvido, pelo artigo publicado, né, por contribuir aí para essa discussão que é tão necessária, tão importante, para que o cuidado paliativo ele se aprimore cada vez mais, para que a qualidade do cuidado paliativo no Brasil possa ser alcançada, possa ser melhorada. Então, parabéns, Ângela, e parabéns também a toda a equipe do PaliPapers que tem tornado esse trabalho aí possível. Eu agradeço as nossas convidadas e a todos vocês que estão nos escutando até aqui. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, pali.papers, no YouTube. Esse episódio vai estar lá também, no Spotify, nas suas plataformas favoritas de podcast. E eu espero que nós continuemos contribuindo, agregando ciência à prática do cuidado paliativo nesse Brasilzão por aí. Muito obrigada pela participação de vocês. PaliPapers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.